Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar em primeiro lugar as nossas convidadas de hoje, a doutora Rosário Farmhouse e a sua doutora Maria João Fernandes, neste nosso reinício de trabalhos desta segunda sessão legislativa. Acho que não há melhor forma de começar do que um assunto tão importante e que a todos certamente nos toca, que são as crianças e a sua proteção, e perceber qual é que é o trabalho que tem vindo a ser desempenhado nesta área. A grelha de tempos desta audição começa com uma intervenção inicial da doutora Rosário de 10 minutos, a que se seguirá depois intervenções das senhoras e dos senhores deputados de 4 minutos e depois a intervenção final de 10 minutos. Passaria então desde já a palavra à doutora Rosário Farmhouse, que é a Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e dos Jovens. Muito obrigada, agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade de podermos vir a esta Casa da Democracia falar das crianças e dos jovens, o nosso bem mais precioso e o nosso futuro. Estou com a nossa Vice-Presidente da Comissão Nacional, a doutora Maria João Fernandes, minha colega. Percebi pelo convite que o foco é um pouco mais na área judicial e a nossa Comissão trabalha na área protetiva, não é necessariamente a mesma área, mas estamos ao dispor para responder a todas as perguntas que assim entenderem, e gostava de falar um bocadinho daquilo que é a Comissão Nacional, o seu trabalho, e depois tocar no cruzamento entre a Lei de Proteção de Crianças e Jovens e a Lei Tutelar Educativa, e em concreto aquilo que são as medidas de uma e de outra, que depois passarei à minha colega. A Comissão Nacional é a entidade nacional responsável pelas políticas públicas da infância. No nosso país, o sistema de promoção e proteção tem como filosofia a comunidade proteger a criança e, portanto, temos 311 comissões em todo o país. São, de uma maneira geral, concelhias, embora Lisboa tenha 4, Porto 3, Gaia 2, Sintra 2, e temos ainda alguns concelhos sem comissão, muito poucos, cada vez menos, vamos instalar mais uns agora este ano e no início do ano que vem, mas tem como esta grande missão a proteção das crianças e dos jovens, sempre que os seus pais, os seus representantes legais ou quem tem a guarda de facto, põem em causa a sua segurança, a sua formação, a sua educação, o seu desenvolvimento integral e a sua saúde. Sempre que não são capazes de assegurar isso, há uma comunicação às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens que, pedindo consentimento a estas pessoas que cuidam das crianças, os seus responsáveis, irá fazer uma análise diagnóstica e depois decidir medidas de promoção e proteção para proteger as crianças e para remover a situação de perigo em que se encontram. Assim, em termos muito genéricos, no ano 2022, as comissões de proteção, as 311, acompanharam 74.191 crianças e jovens, de 0 aos 18, para nós, crianças e jovens, em termos internacionais, são sempre só crianças de 0 aos 18. As principais tipologias de perigo, quer comunicadas, mas também após o diagnóstico, são a negligência, a violência doméstica e, em terceiro lugar, aparecem os comportamentos de perigo na infância e na juventude, comportamentos que as crianças ou jovens têm e que os seus pais não são capazes de conter. E aí se cruza um bocadinho depois com a Lei Tutelar Educativa, uma lei de educação para o direito, que tenta, atempadamente, nas crianças entre os 12 e os 16 anos, através de diversas medidas, sensibilizar para que as ações têm consequências. Portanto, ações, factos qualificados pela lei como crime, podem ser considerados, devem ter esta intervenção da Lei Tutelar Educativa para ajudar a que estas crianças jovens percebam que o caminho a continuar naquele caminho, a cometerem atos qualificados pela lei como crime, podem vir a ter consequências mais tarde, e com mais de 16 anos mesmo a ter consequências penais. No que respeita à lei, portanto, são duas leis, nós dizemos muitas vezes na brincadeira que são duas leis primas, porque elas nasceram na mesma altura, embora com missões diferentes, muitas vezes se cruzam e a mesma criança, por vezes, possui um processo de promoção e proteção e um processo tutelar educativo, mas a minha colega depois irá detalhar mais. Só dar-vos nota que estes comportamentos de perigo na infância e na juventude, acompanhados nas comissões no ano passado, 42% desta tipologia estavam numa subcategoria de comportamentos graves e muito graves de indisciplina ou antissociais. Portanto, já comportamentos que colocam em perigo não só a sua vida, mas também a dos outros,
e por isso, por vezes, se cruzam com os processos tutelar educativo, se estiverem entre os 12 e os 16 anos. Na maioria das medidas aplicadas na nossa Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens, a grande parte é de apoio junto dos pais, ou outras medidas que não são de acolhimento em meio natural de vida, seja o apoio junto dos pais, o apoio junto de outro familiar, a confiança à pessoa idónea, o apoio para a autonomia de vida. As medidas de acolhimento, seja ele residencial ou familiar, são residuais. São cerca de 5%, 4,5% o ano passado, são mesmo residuais de todas as medidas. E assim, de uma forma muito sintética, dizer que a Comissão Nacional tem esta incumbência de formar as 311 comissões, acompanhá-las através das suas equipas técnicas regionais, de ter também, através do seu orçamento, uma ajuda aos municípios para o apoio logístico e administrativo das comissões, mas tem um papel muito importante na sensibilização da opinião pública para os direitos das crianças, para aquilo que é tão importante, que é proteger crianças, compete a todos nós, e por isso cada um de nós é responsável por estar atento às crianças que o rodeiam, não só enquanto pai e mãe, mas tio, tia, vizinho, amigo, primo, conhecido. Se percebe que aquela criança está em situação de perigo porque os seus pais ou cuidadores não estão a protegê-la, estão a ter comportamentos que estão a pôr em perigo aquela criança, tem o dever de comunicar a situação à CPCJ do local de residência da criança para que seja acompanhada, sempre com o consentimento dos pais e a não oposição da criança de mais de 12 anos, para que seja removido o perigo. E, portanto, a nossa Comissão tenta sensibilizar a opinião pública no que diz respeito à sociedade em geral para os direitos da criança, para a promoção e proteção dos direitos da criança, e ao mesmo tempo tem esta função concreta de acompanhamento das comissões, tendo elas autonomia funcional para decidirem e deliberarem as medidas que consideram mais adequadas para a situação em concreto que estão a acompanhar, mas que, do ponto de vista de formação, de acompanhamento e, como disse, logístico e administrativo, tem uma ligação à Comissão Nacional, que também emite orientações e diretivas para as ajudar a uniformizar todo o trabalho. Eu passaria agora à minha colega, a doutora Maria João Fernandes, para poder falar deste toque entre as duas leis e dos dois processos, quer de promoção e proteção, quer tutelar e educativo, que se cruzam, e se calhar é por isso que nos chamaram aqui, pelo que eu percebi da pergunta, tem mais a ver com a área tutelar e educativa, que não sendo a nossa, há aqui um cruzamento, e por isso passarei a palavra à minha colega. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Não consigo puxar mais, mas acho que ouvem-me bem, não ouvem? Ok, boa tarde a todas e a todos. Então, se calhar, só aqui fazer um paralelismo entre as duas intervenções, não é? Que, no fundo, são o corolário daquilo que é uma missão do Estado português, não é? Que é a proteção das crianças e, bem assim, também garantir a ordem pública, o cumprimento dos valores e que, no que concerne às crianças, se alicerçam basicamente nestes dois grandes documentos legais, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo e a Lei Tutelar Educativa. Os pressupostos de intervenção são diferentes, na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo e para a intervenção daquilo que é, no fundo, a nossa missão, ou seja, o segundo nível de intervenção das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, é de facto a existência, a verificação de uma situação de perigo, tratar-se de uma criança e haver o pressuposto cumprido da competência territorial, porque, como a minha colega disse, as comissões intervêm por competência territorial. Já no que concerne ao tutelar educativo, temos que estar perante uma situação que a lei própria qualifica como a prática de um crime, um ato qualificado como crime, e bem assim a necessidade de educação para o direito e a inserção numa sociedade de forma regular, responsável e digna. Os pressupostos de intervenção são diferentes, os processos também são diferentes. No que concerne à proteção, o processo pode ser judicial ou não judicial, quando decorre termos nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Já no que concerne ao tutelar educativo, é de natureza exclusivamente judicial. Portanto, qualquer aplicação de medida é sempre decretada pelo juiz. O que é que acontece havendo esta necessidade que é muito frequente? Porque, efetivamente, o tutelar educativo aplica-se aqui nesta janela de oportunidade. E nós gostamos de efetivamente entender desta forma. É uma janela de oportunidade entre os 12 e os 16. Porque aos 16, o jovem já é imputável à luz do Código Penal, à luz da lei penal. Portanto, esta janela de oportunidade de educação para o direito, também de proteção. E a maior parte das situações
de facto, traduzem-se nesta acumulação, numa necessidade protetiva da criança e numa intervenção para o direito. Tratando-se da medida que estava aqui em causa, que é de internamento em centro tutelar educativo, havendo um processo de promoção e proteção, o processo cessa na Comissão e é remetido para a via judicial para a pensação no cumprimento daquilo que a lei determina. Portanto, mas isto não impede, nem implica que não haja esta dupla necessidade, não é? De intervenção para a educação, para o direito e necessidade protetiva daquela criança ou jovem. Se calhar para já ficávamos. Se calhar ficamos por aqui ao dispor para as perguntas que possam vir a ser colocadas. Muito obrigada. Muito obrigada. Aproveito também para esclarecer que a Assembleia da República decidiu criar esta subcomissão para a reinserção e para os assuntos prisionais na vertente que diz respeito à Comissão Nacional. Obviamente que é uma vertente mais no que diz respeito ao internamento, que é aquilo que nos move, mas sem prejuízo também, se quiserem compartilhar outros problemas ou outros constrangimentos na área da prevenção, obviamente estamos aqui para ouvir, mas passaria então a palavra às senhoras e senhores deputados e aos grupos parlamentares, nomeadamente ao grupo parlamentar do PS, ao senhor deputado Francisco Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, estender aqui os meus respeitosos cumprimentos à Sra. Rosário Farmaus, à Sra. Maria João Fernandes e, de facto, congratular pelo excelente trabalho que esta organização tem vindo a fazer. E eu digo isto porque fiz parte também, no meu Conselho, da Comissão de Proteção e de Acompanhamento dos Jovens. Neste sentido, de facto, reconhece-se a importância desta matéria, porque prossegue-se uma política de valorização dos centros educativos voltada à reabilitação dos jovens e conciliando as finalidades da política criminal com a promoção e proteção dos jovens e visa a tutela do seu superior interesse, do seu desenvolvimento e preparação para o sucesso na vida ativa num momento extremamente delicado da sua vida, que é a formação da personalidade. E, de facto, há algumas medidas que estão já em vias de poder avançar, nomeadamente concretizar investimentos em 6 centros educativos, designadamente através da afetação de verbas do Fundo para a Modernização Administrativa, também a abertura e recrutamento de técnicos profissionais de reinserção social, que é uma situação que parece escassear no que diz respeito aos meios humanos que efetivamente são necessários para este tipo de trabalho, e assinala-se também ainda a possibilidade de trabalhar a criação de uma unidade e de criar uma unidade terapêutica para jovens em cumprimento de medidas tutelares educativas a instalar na Casa Amarela, um edifício contíguo ao Centro Educativo da Bela Vista. Mas as questões fundamentais e que eu gostaria de deixar também é que, pelo menos no que diz respeito a esta Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, estou a fugir um bocadinho dos centros educativos, a verdade é que ela refere que a intervenção desenvolvida pelo CE, apesar dos constrangimentos assinalados, é fundamental, cumpre a LTE, é o instrumento privilegiado para a realização dos direitos fundamentais dos jovens que carecem desta intervenção especial do Estado ao seu desenvolvimento em plena integração. Os jovens parecem estar bem e, de forma geral, referiam como positivo e como uma oportunidade o facto de beneficiarem da intervenção proporcionada pela CE. A frequência escolar e a consequente conclusão dos ciclos do ensino regular é claramente positiva no desenvolvimento pessoal de cada um e consideramos que, face à variação de situações de escolaridade, a entrada para uma CE, para cumprimento de medida de internamento ao longo de cada ano, que o modelo que mais defende os interesses da aprendizagem dos jovens é o atualmente praticado na generalidade das situações no interior de cada centro. Bem, isto são considerações feitas pela Comissão de Acompanhamento, faz outras também menos simpáticas e eu aqui ressaltei aquelas que também são extremamente positivas. No entanto, existe esta dicotomia relativamente ao internamento, redução ou aumento do internamento. O próprio relatório, eu diria, talvez contraditório. Em algumas situações diz que não são aplicadas quando deviam ser aplicadas medidas de internamento. E, por outro lado, diz que há demasiados internados relativamente a estas situações. Naturalmente, se efetivamente há decisões judiciais, as mesmas têm que ser cumpridas. Mas a questão que eu colocava
que me parece ser a mais premente, é qual é a visão da senhora doutora Rosário Farmaus e da senhora Vice-Presidente relativamente à redução ou ao aumento do internamento, tendo em consideração aquilo que se falou há pouco, da necessidade da formação da personalidade dos jovens numa altura tão dramática quanto esta. E, portanto, era a questão que colocava, essencialmente, se veem como uma perspectiva ou uma estratégia, ou existem estratégias no sentido de haver outras opções que não o aumento do internamento, que leva necessariamente depois a situações disruptivas num futuro posterior e no futuro adulto. Era a questão. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hugo Carneiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Rosário Farmaus e a doutora Maria João Fernandes e todos os colegas, senhores deputados e demais presentes. De facto, do conjunto das audições que nós aqui temos tido, quando em causa estão as crianças, ela ganha uma dimensão totalmente diferente. Portanto, não desmerecendo certamente todas as pessoas que devem merecer a nossa atenção no âmbito do nosso trabalho, quando nós falamos de crianças, de facto, a atenção é diferente. E a pergunta que nós nos devemos colocar é se o modo como os diversos organismos que têm intervenção nesta matéria têm vindo a trabalhar, se tem sido suficiente para alcançarmos os objetivos que temos, que é resgatar estas crianças das situações de perigo em que eventualmente estejam ou, digamos assim, do mau caminho em que possam ter entrado na faixa etária que é abrangida. Não é? E aquilo que nós verificamos é que, de facto, atendendo a toda a informação que está ao nosso dispor, nós vemos muitas críticas relacionadas com a intervenção tardia do Estado no resgate ou na salvaguarda da integridade e da educação e dos percursos destes jovens, destas crianças. E, portanto, gostava de ouvir a vossa opinião, uma vez que tenho uma visão do conjunto de tudo isto, do que é que eventualmente está a falhar. O que é que está a falhar? Porque o Parlamento, com todas as suas boas intenções, pode fixar na lei todos os objetivos e mais alguns, todos os recursos e mais alguns, e depois nós aqui ouvimos os técnicos de reinserção social a dizer que há falta de técnicos de reinserção social. Ouvimos dizer aqui os técnicos, ou os seus representantes, que, por exemplo, muitas das vezes têm que ministrar a estes jovens, quando eles estão em centros educativos, medicamentos, quando não têm formação para o efeito, e muitas das vezes esses medicamentos estão relacionados com a saúde mental, seja em formato de comprimido, ou seja em formato de gotas, onde entram os antidepressivos e outros medicamentos, e, portanto, não há os serviços de enfermagem necessários para fazer o acompanhamento, para além da falta dos técnicos propriamente ditos. Não é? Portanto, parece-me que, na minha pergunta, o que é que está a falhar, pelo menos um ponto eu já aqui identifico que estará a falhar, mas certamente não será o único. Depois também saber a vossa opinião sobre de que modo é que as diferentes instituições que têm responsabilidades neste campo têm vindo a trabalhar, se eles fazem um trabalho em conjunto, ou se fazem cada um o seu próprio trabalho sem haver comunicação uns com os outros, porque também a informação que nós temos é que muitas das vezes não há uma cooperação entre os centros educativos, as autoridades de saúde, depois os próprios tribunais, portanto, todas as entidades que têm que ter aqui intervenção. E, portanto, se isso acontece, é mais fácil passar pela malha da falta de comunicação problemas que depois cada um acha que não é um problema meu, é um problema do outro. Não é? E depois o outro está distraído e às tantas não vê, ou pensa que o problema também deve ser resolvido por outra entidade. Também gostava de ouvir a vossa opinião e depois perceber qual é o papel do centro educativo, porque o centro educativo não pode ser um depósito. E aquilo que nos parece é que os centros educativos, em muitos casos, têm vindo a ser depósitos de crianças ou de jovens. Aliás, basta olhar para algum do edificado que caracteriza alguns dos centros educativos para perceber que nós Estado, não é os senhores deputados que aqui estamos, nós Estado estamos a falhar completamente quando despejamos jovens ou crianças em lugares que têm estas características.
que são características absolutamente desumanas que violam os direitos das crianças e dos jovens. E uma vez vocês também salvaguardam o interesse dos direitos e das crianças, dos jovens, portanto, certamente que isto deve gerar também repulsa quando olham para estas situações e, portanto, perceber o que é que tem sido feito, quem é que tem alertado, que respostas é que têm recebido, também para nós era muito importante, e perceber se os centros educativos que existem também são suficientes, porque temos listas de espera. Eu já tinha ouvido falar em listas de espera para ter um médico de família, listas de espera para ter uma cirurgia, que por si só já é grave. Pelos vistos, também temos listas de espera para os jovens poderem entrar em centros educativos, o que significa que se já há uma intervenção tardia. A intervenção, eu vou terminar, e a intervenção ainda é adiada mais ou protelada porque há listas de espera, está bom de ver que alguma coisa está aqui a falhar. E, portanto, para já ficava por aqui. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora passando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a todos os presentes, obviamente ressalvando no cumprimento a presença da Dra. Rosário Farmaus e da Dra. Maria João Fernandes. Eu vou falar essencialmente para início destes 4 minutos. Existem 2 relatórios que a nós nos preocuparam bastante. Primeiro, o relatório da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, que já foi referido aqui hoje, e que podemos dizer tem aspectos positivos, mas tem aspectos que são claros e muito negativos e arrasadores para o sistema. Nós temos um posicionamento muito claro que por cada criança institucionalizada o sistema falhou. E creio que é um posicionamento transversal a todos os partidos e toda a gente de bom senso, que sempre que existe uma criança institucionalizada, existe uma falha no sistema. Este relatório da Comissão de Acompanhamento fala não só das questões das instalações, mas de todo o processo, da forma como é feito e das falhas que existem ao longo das diversas etapas. Mas ainda fiquei mais preocupado quando vejo o relatório de atividades da CPCJ de Lisboa Centro de 2022 e que este próprio relatório levanta questões que são também elas arrasadoras, nomeadamente numas questões que têm a ver com a institucionalização e com a falta de capacidade que a CPCJ tem, nomeadamente na fiscalização e no acompanhamento às crianças, pasme-se ser o Chega a falar disto, crianças migrantes ou de famílias de imigrantes em Portugal, por dificuldades de documentação, por falsificação de documentação, por uso abusivo destas crianças em mercado de trabalho, e que não há, por parte da CPCJ, que remete no seu relatório de atividades, a dizer que não tem nem técnicos, nem forma de validar, inclusive, a idade das crianças, que algumas delas deveriam ser necessariamente institucionalizadas de imediato e que não sabem exatamente que idade é que têm e não conseguem perceber e que as entregam para estes centros de acolhimento como é possível e como acham, empiricamente, que podem ser acompanhadas. Isto, pasme-se, sermos nós a preocupar com esta situação, que apenas vem confirmar mais uma situação, que é o facto de termos faltas de política de imigração e que determinam que estas crianças são também elas uma vítima neste processo. Temos ainda outra questão que existe, uma falta de acompanhamento, claro, que é a questão das consultas de obstetrícia nos hospitais, feitas ao abrigo dos protocolos e que crianças viajam para cá para serem acompanhadas dentro dos hospitais públicos, fazendo, elas sim, o papel de passaporte e serem utilizadas para que as famílias depois fiquem a residir em Portugal. Estas situações acontecem em Lisboa e Val do Tejo e são sinalizadas em todos os hospitais que as crianças são utilizadas como passaporte para que as famílias venham a residir para Portugal ao abrigo do protocolo. Gostava de saber o que é feito nesta medida. Falámos da questão da criminalização e da questão das crianças entre os 12 e os 16 anos. Não há uma lei para uns e uma lei para outros. Eu gostava de ter dados concretos, porque é que em determinada comunidade a CPCJ não age quando as meninas são retiradas da escola aos 12 anos. Porque é que não há uma medida efetiva em relação a isto? Podem chamar xenofobia, racismo, o que quiserem. É uma discriminação que se faz a estas crianças, colocando-as numa posição, principalmente crianças do sexo feminino, que são retiradas da escola e que ninguém faz nada com o chapéu do princípio de ser uma tradição cultural. De uma vez por todas, gostávamos de entender o porquê deste posicionamento discriminatório em relação a estas crianças. Portanto, o Chega está
muito preocupado com os 2 relatórios que viu, que são relatórios do conhecimento de Vossas Excelências. Eu creio que o relatório da atividade da CPCJ de Lisboa Centro 2022, se os meus colegas não tiverem acesso a ele, eu farei chegar aos serviços e entrego, porque acho que é gravíssimo o que ali está descrito, nomeadamente em relação ao acompanhamento das famílias de migrantes e imigrantes, e nomeadamente também ao acompanhamento atual das famílias de refugiados ucranianos, em que sabemos que a maior parte das crianças não tiveram condições para entrar dentro das escolas. Podemos bater no peito e dizer que somos a favor da Ucrânia e que aceitamos todos. Aceitamos as crianças em Portugal, as famílias em Portugal. A seguir, não temos condições para lhes dar, não há acompanhamento nenhum. E Vossas Excelências, com o excelente trabalho que têm feito e com todas as limitações legais, ficam de braços e pernas atadas, não podendo fazer absolutamente nada, em última instância. Mais tarde ou mais cedo, o RASI reflete isso, a criminalidade juvenil aumenta, mais tarde ou mais cedo, serão Vossas Excelências a ter uma responsabilidade para assegurar esta institucionalização destas crianças sem qualquer condição, porque não têm meios para o fazer. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora passava a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também a doutora Rosário e a doutora Maria João Fernandes. O relatório anual de segurança interna de 2022 trouxe-nos dados que para nós são preocupantes. Os crimes registados em contexto escolar aumentaram em relação aos 6 anos anteriores e também a delinquência juvenil cresceu cerca de 51% em relação a 2021. E, portanto, parece-nos que numa sociedade em que o fenómeno da criminalidade juvenil tem registrado ao longo dos anos um crescimento crescente, torna-se importante e urgente refletir sobre quais são as medidas, ou neste caso, a falta delas, e quais são os meios de combate que devem existir e que nós, enquanto sociedade, devemos ter para que este fenómeno possa ser mitigado ou atenuado o máximo possível. E aqui reside, portanto, a importância que os centros educativos têm na vida destas crianças, como medida que visa combater a criminalidade na sua face mais precoce, que é precisamente a juventude. E, muito embora, nos termos da lei tutelar que nós conhecemos, o internamento dos jovens no centro educativo seja uma medida educativa e terapêutica, é também uma medida de última ratio. Mas, muitas vezes, o que acontece é que a insuficiência e a própria ineficácia de outras respostas que não sejam a institucionalização e que estão previstas na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, tornam necessária, então, esta intervenção, que é mais severa e é mais exigente, que é o internamento no centro educativo. E, portanto, parece-nos que é importante olhar para o panorama geral e para as notícias mais recentes que nos têm dado o diagnóstico dos nossos centros educativos. Isto porque, se a tendência de institucionalização se mantiver, vamos bater números recordes de histórico relativamente a crianças que estão institucionalizadas em centros educativos. E segundo os dados do relatório da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, que já foi aqui mencionado, em abril de 2023 encontravam-se em centros educativos 136 jovens, pelo que podemos também afirmar que existiu aqui uma tendência que não existiu uma tendência de descida que se estava a verificar nos anos anteriores. Na vertente formativa, queremos questionar, isto foi também referido, qual é a opinião da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens relativamente aos currículos pedagógicos que são fornecidos aos jovens no centro educativo. Isto porque a Comissão de Acompanhamento faz uma dura crítica a uma eventual falta de atualização dos currículos escolares e falta de até um desfazamento das novas tecnologias relativamente àquelas que são as necessidades do mercado, e queríamos saber qual é a vossa opinião relativamente a este tema. Do relatório que eu mencionei, também é para nós mandatório deixar uma nota de saudação aos recursos humanos, que, face a desafios que são muito exigentes no seu dia-a-dia, têm sido positivamente reconhecidos por parte dos jovens no exercício das suas funções, isto embora, apesar das condições com que trabalham. Neste relatório também se diz que, pela primeira vez em muitos anos, existem falta de técnicos superiores, o que se traduz numa sobrecarga de trabalho para os técnicos e na impossibilidade de disporem de tempo necessário para o desempenho da sua função.
Por outro lado, baixos salários, ausência de carreira, não abertura de concurso para o preenchimento de vagas, levam a uma situação que é considerada como gravíssima para a dignidade dos próprios funcionários e para o funcionamento dos centros educativos. Diz também um relatório que, para além do funcionamento limite em que não permite uma aplicação e um cumprimento da lei tutelar educativa, esta carência levou a que tenha sido recentemente encerrada a unidade feminina do Centro Educativo Santa Clara, encontrando-se as jovens femininas internadas no Centro Educativo de Navarro de Paiva. Há funções que, quanto a nós, parecem-nos nucleares que seja o Estado a assumir, o Estado assumiu esta e a verdade é que não tem sido capaz de dar a resposta que estes jovens precisam, e isto é também dito pela Comissão de Acompanhamento com palavras que eu diria arrasadoras. Por isso, perguntar como é que a doutora Rosário caracteriza e qualifica o investimento público dos últimos anos nos centros educativos e quais têm sido as propostas e as ideias do Executivo para estes centros, essenciais que são para a reintegração e para a reinserção dos jovens na sociedade. E, mesmo para terminar, uma notícia de 13 de dezembro de 2022 dá nota que o Centro Educativo da Madeira, no Santo da Serra, iria ser reativado, tendo até a Sra. Ministra da Justiça dado garantias de que tal iria acontecer e que o Sr. Secretário de Estado da Justiça iria levar a cabo diversas reuniões para que fosse encontrada uma solução. Passaram 10 meses e, segundo o que sabemos, os avanços neste centro educativo não existe qualquer tipo de desenvolvimento, e por isso perguntar se é do vosso conhecimento o estado deste dossiê e se tem sido feita algum tipo de diligência junto do Ministério e junto da Ministra. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora, para concluir a ronda de questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados, passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à deputada Alma Rivera. Muito obrigada. Queria cumprimentar a doutora Rosário Farmaus e a doutora Maria João Fernandes, agradecer também tudo aquilo que já nos trouxeram nesta abordagem que é, no fundo, de uma ligação, de uma coordenação entre os sistemas protetivo e tutelar educativo, e que tem, sabemos bem, uma relação umbilical e, portanto, também tem que merecer esta perspectiva da promoção e proteção quando se discute medidas tutelares educativas e, em particular, a situação dos centros. Nós, de facto, temos vindo a verificar, e quando tivemos aqui a audição com a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, isso foi também colocado, que o número de jovens internados que já esteve ou que esteve sinalizado pelo sistema de promoção e proteção é muito elevado. E, portanto, percebemos que há um percurso, que o caminho que leva à delinquência é um caminho em que houve carências, negligências, faltas. E, portanto, há que perceber o que é que, de que forma é que não se consegue travar a tempo a evolução para uma situação já de delinquência ou de conflito com a ordem da sociedade e com o direito, não é? Nós conhecemos muitas limitações nos centros educativos, que não podem ser um depósito de crianças, de jovens. Pelo contrário, aí é fundamental, é essa oportunidade que há para intervir, mas é preciso haver trabalho, e ele é muito, e muitas vezes tem que ser muito especializado, e de facto não há técnicos, desde logo de reinserção, mas todos os outros que poderão ser necessários para fazer esse trabalho. Aliás, nós temos insistido que a questão dos técnicos de reinserção é absolutamente fundamental, e não se vai conseguir recrutar técnicos de reinserção a receberem 700 euros como estão agora a receber. Tem que haver uma valorização da carreira que esteja de acordo com as responsabilidades e a exigência da própria função. Esse é um ponto. E, portanto, perguntava daquilo que conseguem observar e daquilo que conhecem dos centros educativos e do processo tutelar em geral, outras medidas que não sejam institucionais, o que é preciso implementar, o que está em falta e o que é que se pode, de facto, adotar para resolver estas carências. Mas também, regressando ao ponto de partida e também para concluir,
quais são, nestes momentos, as limitações que, do ponto de vista da promoção e da proteção, existem. O que é preciso que, de parte do Estado, que seja garantido de condições de trabalho para chegar a uma situação, e aqui também pedia que pudessem partilhar connosco o que conhecem, em que vemos, de facto, as violências contra as crianças, sejam elas ativas ou por negligência, não é? Se estarem a alastrar-se e acompanham, de facto, também outros problemas sociais que se agravam. E essa relação é muito importante. Nós não conseguimos proteger as crianças sem proteger os pais e a sociedade no geral e ter um sistema mais justo e mais de maior desenvolvimento do próprio país. E isso, naturalmente, espelhar-se-á mais à frente também naquilo que se está a ver ou que se detecta e se discute muito a nível da delinquência infantil. Obrigada. Juvenil. Obrigada. Muito obrigada. Como vimos, as questões foram imensas e ainda bem, porque se a área que deve preocupar o Estado, mas também a Assembleia da República no âmbito do seu trabalho de fiscalização, é precisamente esta da proteção das crianças e dos jovens, e é por isso que esta subcomissão tem como função e objetivo principal fazer o levantamento das condições que existem nesta área e, naturalmente, também a escutar quem trabalha no dia-a-dia, e, portanto, agradecemos muito a vossa presença. E agora passávamos a palavra para a resposta às questões das senhoras e senhores deputados. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as várias questões. São muitas, algumas delas não temos informação para dar, porque são muito direcionadas para os centros educativos e, como referi, a nossa área é a promoção, mas com mais de cruzamento podemos, certamente, e tentaremos ir ao encontro daquilo que são as vossas perguntas. Começando pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira, do PS, qual a visão relativamente à redução ou ao aumento do internamento em centro educativo? Eu acho que o que temos que ter em conta é sempre o que for melhor para a criança, tal como na promoção e proteção. O superior interesse é sempre o mote. Se o melhor para a criança, naquela situação concreta, conhecendo a realidade da criança e o contexto, se o melhor para a criança será eventualmente um acolhimento residencial, não se deve deixar de ser só porque devemos deixar que a criança fique na família. Sim, queremos muito que seja essa a ideia, mas se há famílias que não são suficientemente cuidadoras, que põem a criança em perigo, se calhar tem que haver outra alternativa. Relativamente à educação para o direito é o mesmo. Se de facto a criança continua a mostrar comportamentos que são considerados pela lei como crime, a praticar factos considerados pela lei como crime, e se o melhor para ela é o internamento, eu acho que deve ser o internamento e não devemos ficar preocupados às estatísticas de que vai ser mais ou vai ser menos. Tem que ser a melhor solução para aquela criança. O que é que se passa com a lei tutelar educativa, em concreto com a educação para o direito, que também toca à proteção, que já lá irei, é que, na verdade, é uma lei muito pouco conhecida e uma lei cheia de estigma, porque desde as pessoas que rodeiam os jovens, que praticam factos qualificados pela lei como crime, aos que trabalham com os jovens nas escolas, nas atividades desportivas ou culturais ou recreativas ou o que seja, têm imenso estigma e evitam comunicar situações que foram realmente situações consideradas crime. E, portanto, muitas vezes atiram para a promoção e proteção, não quer dizer que a criança não esteja em perigo, mas situações que seriam de educação para o direito. Há um estigma em relação a esta lei, o que faz com que muitas vezes a situação é apanhada muito tardiamente, quando os comportamentos já são muito difíceis de dar a volta. Por isso é que esta lei é tão importante e começa com a admoestação, porque o primeiro contacto atempado com o juiz ajuda a criança a perceber que se continua naquele caminho, se calhar um dia mais tarde vai ter que ter outros resultados. E esta noção, desde pequeno, desde os 12 anos, de que a ação tem consequência, é muito importante para a criança e para o seu crescimento. Se há comportamentos que são perfeitamente adequados à adolescência, e sabemos todos nós, pais ou mães ou tios ou quem conhece crianças, que a adolescência é francamente muito propensa a comportamentos limite. Uma coisa é um comportamento isolado, de uma experiência, de uma malandrice, outra coisa são comportamentos continuados e que vão crescendo. E por isso, eu acho que tudo começaria a melhorar se, enquanto sociedade, fôssemos uma sociedade mais ativa, não só na proteção das crianças e dos jovens, perante situações de perigo, comunicar e não ficar com o receio de que vou estragar a vida daquela família. Não, é porque gostam daquela criança, é porque se preocupam com aquela criança que vão comunicar, porque as comissões estão lá para, com a família, encontrar soluções. No que respeita à lei tutelar educativa, a mesma coisa. Ou seja,
O que é importante é que a criança tenha este contacto o mais cedo possível e, portanto, quando dizemos se o Estado, a intervenção tardia do Estado falha, de facto o Estado muitas vezes intervém tarde porque a sociedade não atuou, porque ninguém comunicou. E falo aqui, temos feito muita formação conjunta com as escolas, os professores ainda têm algum prurido, algum pudor em comunicar estas situações e os diretores, os coordenadores de agrupamento, em considerar que isto são factos qualificados pela lei como crime e em comunicar, muitas vezes fica fechado na escola e são comportamentos que se vão agravando e que só vêm a contacto do Ministério Público, por exemplo, já muito tardiamente, quando são comportamentos que já não são fáceis de controlar. É verdade que temos um grave problema na nossa sociedade relativo à saúde mental. A saúde mental dos jovens e das crianças aumentou exponencialmente, principalmente com a pandemia, mas a saúde mental dos seus cuidadores, que tem impacto direto nas crianças. Sabemos que estão a ser feitos esforços, acho que há um programa, agora com um programa de saúde mental, de haver mais respostas. As respostas têm sido, no que respeita à infância, ainda menos do que desejaríamos, mas estão a ser feitos esforços nesse sentido. E a verdade é que muitos dos casos que levam depois a estes comportamentos estão relacionados no seu início com situações de saúde mental, que depois vão para centros educativos, onde a taxa de crianças ou jovens nos centros educativos com medicação é elevada e com problemas de saúde mental é elevada. De que modo é que as instituições têm trabalhado? As instituições são feitas de pessoas. E temos situações que correm mesmo muito bem, porque há um trabalho articulado, forte, empenhado, centrado na criança, e quando há processo de promoção e proteção e processo tutelar educativo, há uma articulação profunda, e temos situações onde não corre bem. E, de facto, onde não corre bem é quando a comunicação não flui, quando as instituições se fecham, quando as instituições entram em competição ou em empurra, o jogo do empurra, é para ti, não é para mim, mas temos exemplos mais variados e temos provas de que o trabalho articulado, que é o que nós, enquanto Comissão Nacional, estamos num grupo de trabalho com a DGRSP, o trabalho articulado e o trabalho local articulado é o melhor. Os centros educativos têm um papel fundamental e estruturante na vida das crianças. É verdade que eu pessoalmente tive a oportunidade de entrevistar algumas crianças em centro educativo e que me disseram que foi a melhor coisa que lhes aconteceu. Que reconhecem, embora no início não gostem muito, mas que reconhecem que foi a melhor coisa que lhes aconteceu e que perceberam que têm que mudar de vida. Como dizia, não queria saltar para ali, vou tentar ficar aqui. Em relação às perguntas do Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega, também já respondi às perguntas do Sr. Deputado Carneiro, depois passo à minha colega. A questão das crianças migrantes e do relatório da CPCJ Lisboa Centro não está muito presente em mim, porque são 311, eu não sei muito bem o que é que está constante no da Lisboa Centro, mas é verdade que há algumas dificuldades relativamente aos acordos de saúde e às crianças que vêm ao abrigo dos acordos de saúde, não têm necessariamente de ser crianças em perigo ou estar em perigo. Elas vieram porque têm uma doença que não é curável no seu país de origem, há acordos entre o Estado português e o Estado de origem, vêm nós não vemos como um passaporte para os pais, vemos como uma forma de tratar da criança que tem uma doença que não é possível de curar no seu país e vemos como um dever de colaboração. Em relação a porque é que não se age quando as crianças com mais de 12 anos são retiradas da escola, nenhuma cultura pode ir contra os direitos da criança e, portanto, estamos em crer que as comissões, quando têm conhecimento de situações de crianças, independentemente de qualquer característica, não estão a ir à escola, têm que atuar e têm que intervir. E elas têm que intervir. O que acontece é que, na maior parte dos casos, acaba por ser judicializado porque não há consentimento por parte da família ou não há cumprimento por parte das famílias daquilo que é o voltar à escola, não faltar à escola e acabar o ensino obrigatório. Em relação ao conhecimento de crianças ucranianas, nós não temos esse conhecimento, até porque as crianças ucranianas que vieram no âmbito da deslocação por motivos de guerra são prioritárias e elas geralmente são prioritárias nas vagas. Não temos conhecimento, mas depois podemos mais tarde ver isso. Em relação às perguntas da Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Patrícia Gil Vaz, não temos informação sobre a Madeira, não sabemos o que se passa, como digo, não é um tema da Comissão Nacional e não estamos a acompanhar. Eu vou deixar para a minha colega depois desenvolver. Em relação às perguntas da Sra. Deputada do PCP, Alma Riviera, pois a questão porque não conseguimos travar a tempo, já referi, na verdade é deixarmos andar
e quer as famílias, quer quem rodeia os jovens, vão desvalorizando alguns comportamentos que já são comportamentos. O bullying é um facto qualificado pela lei como crime, o roubar o telemóvel, o destruir o bem comum, são factos qualificados como crime que desvalorizamos tantas vezes e que deveríamos valorizar. Só a referir que os maus-tratos são transversais a todas as classes sociais. Obviamente que, quando há mais dificuldades, poderá haver maior propensão para uma fragilidade, mas não significa necessariamente que famílias mais desfavorecidas coloquem as crianças mais em perigo. Nós temos situações de crianças em perigo, de classes sociais altas ou muito altas, gravíssimas, e também as colocam em perigo. E agora passo à minha colega para acrescentar alguma coisa. Tinha aqui uns números, mas... Sim, só rapidamente, e em relação às questões que são efetivamente muito dirigidas e muito concretas do tutelar educativo, dos centros, daquilo que são as respostas dirigidas efetivamente a essa sede, e porque ultrapassa também a nossa competência. Nós temos a nossa opinião em relação à pergunta que o Sr. Deputado do Partido Socialista fez. Realmente é exatamente isto, é a preocupação na criança, o modelo ecológico que está previsto é a criança no centro da intervenção, obviamente o Estado cumprindo aquilo que são as suas obrigações. Vou ter que mesmo que ser assim en passant, em relação à articulação, à comunicação. Há um protocolo, inclusivamente, de intervenção, de articulação nas situações em que há, nomeadamente, quando é aplicada uma medida de internamento em centro educativo, em centro tutelar educativo, e cessa essa medida e há necessidade protetiva, está preconizado e está a ser cumprida a articulação entre os técnicos antes da medida terminar, para que precisamente este currículo, este projeto individual da criança consiga chegar a bom porto e as entidades consigam ser envolvidas atempadamente. Que está agora a ser revisto, por isso é que está também aqui o grupo de trabalho. Em relação à CPCJ, já estamos em cima da hora, em relação à CPCJ e ao seu relatório, efetivamente, e apenas dizer isto, no âmbito dos processos de promoção e proteção, as comissões aplicam medidas cuja execução fica a cargo das entidades com competência em matéria de infância e juventude. Não é propriamente a comissão que vai acompanhar a execução das medidas. As comissões têm a sua composição definida por lei. Quanto às limitações das entidades com competência em matéria de infância e juventude, também as conhecemos. Portanto, basicamente, sim, e reiterando uma coisa que foi referida por todos, os recursos humanos e a necessidade, e aquilo que o Sr. Deputado Francisco começou por referir logo no início, portanto, que também ficamos muito satisfeitas por ver esta possibilidade de recrutamento que o relatório refere e os centros tutelares educativos também. Obrigada. Nós é que agradecemos a vossa disponibilidade para cá estarem presentes e dizer que esta subcomissão é permanente no sentido de qualquer questão ou qualquer contributo que queiram nos fazer chegar, estamos disponíveis para recebê-lo e agradecemos mais uma vez. O vosso contributo será certamente muito importante para todas as senhoras e senhores deputados sobre esta matéria. Muito obrigada. Muito obrigada, agradecemos a todos. Obrigada.